Olá, pessoas! Continuando agora a nossa última aula de orações, da série orações que vocês estão vendo aí. Peraí, deixa eu achar meu avatarzinho aqui novamente. Cadê ele? Aqui. Vou colocar o bonequinho aqui, que é pra saber pra onde olhar. Melhorou. Agora então preste atenção. Continuando e finalizando as aulas de orações, as orações subordinadas adverbiais, que são aquele tipo que, se não for substituído por isso, pela palavra isso, e se não for introduzida por um pronome relativo, a aula número 2, ela será obviamente adverbial. Então, como nós vamos saber identificar que tipo de orações adverbiais existem? Simples demais. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma estruturazinha para lembrar, uma espécie de escolinha que não tem como esquecer. Tem fim pro cal, com U, tá? Tem fim pro cal. E aí, sim, cocom. Parece uma doideira que eu falei agora. Mas olha, tem fim pro cal, sim, cocom. Sim, cocom. Olha só que chique. Tem mais um aqui. Pronto, olha só. É isso aí para vocês decorarem todos os tipos de orações subordinadas adverbiais. Tem fim pro cal, cinco com. Tá vendo? 5 com, 5. 5 com. 1, 2, 3, 4, 5 com. Muito bem. Então as orações subordinadas adverbiais, elas vão aparecer desses 9 tipos aqui. Tem fim pro cal, 5 com. Mas tem o que é isso, Heriberto? O que é isso? Isso aqui na verdade é para vocês entenderem e conseguirem guardar na memória de forma mais fácil as nomenclaturas das orações adverbiais. Então, e o que esse tem é? Tem de temporal. Então, a oração adverbial temporal vai começar com aquelas palavras conjunções que dão ideia de tempo. Então, quais são as conjunções que dão ideia de tempo? Quando, enquanto, desde, tipo, desde cedo, cheguei aqui, enfim. Muitas outras palavras que dão ideia de tempo também. Então, quando eu cheguei, tudo estava pronto. Enquanto eu estava estudando, os meninos estavam brincando. Desde cedo cheguei à sala de aula. Enfim, as orações que vão aparecer com esse tipo de conjunção e dando essa ideia de temporalidade, obviamente de tempo, né? Vamos para outra. Tem fim. Fim o quê? Final. Final é porque está no fim? Não, não é porque está no final da frase, não, tá? Final é porque dá a ideia de objetivo. O objetivo tem a ver com final de quê? De finalidade, certo? Final da ideia de finalidade. Então ela vai começar com que conjunções? Para que, a fim, separado, tá? E que, e assim por diante. Tá? Dando ideia de objetivo. Estude para que você seja mais inteligente. Estude a fim de que você arrase na prova, né? Estude para conseguir entrar no IF. Então, é isso aí que vocês vão fazer. A fim de que, para que, ideia de objetivo, de finalidade. Pro é o que? Proporção. Proporção. O que significa isso? Significa aquela ideia da matemática de proporcionalidade. Quem gosta de matemática aí vai pegar rapidinho. Como é que é? A proporção é assim: quanto mais uma coisa aumenta, a outra aumenta. Ou pode ser proporção inversa: quanto mais uma coisa aumenta, a outra diminui. Então, se eu escrevo uma frase assim: quanto mais eu estudo, vírgula, mais bonito fico. Olha que legal. Um menino inteligente, uma moça inteligente são mais bonitos, claro, né? Então, quanto mais eu estudo, mais bonito eu fico. Veja, há uma proporcionalidade aí. Aumentou o nível de estudo, aumentou o nível de beleza. Só que sim, não é? Então, veja bem. Também pode ser inverso, tá? Quanto mais eu estudo, mais magrelo eu fico. Enfim. A questão de ideia de proporcionalidade, tá bom? Então, tem temporal, fim, final. Proporção, causa. Então, oração adverbial que indica causa, oração adverbial causal. Quais são as palavras que vão aparecer? Porquê. Gente, preste atenção que é o porquê. Aquele porquêzão, muitas vezes vem sem vírgula na frente, tá?
Esse porque pode ser substituído pela palavra como, né? Visto que, já que e outras mais, né? É a ideia nesse sentido. Então, como é que eu faço isso? Como estava de quarentena, vamos falar de quarentena, né? Como estava de quarentena, não pude ir ao cinema. Não pude ir ao cinema porque estava de quarentena. Não pude ir à praia, ao cinema, visto que estava de quarentena. Já que estava de quarentena, não pude ir à praia. Então isso é a causa, gente. A causa, o motivo pelo qual você não faz alguma coisa. Treinando isso, vocês vão memorizar, guardar isso para sempre na memória de vocês. Então acabamos as primeiras 4 partes. Tem fim procal, temporal, final, proporção e causal. Agora vem os 5 com. Perceba que tem um com M e outros cons com N. Por que esse com está com M? Porque aqui é comparativa. Há uma comparação entre 2 elementos. Então veja bem o que vai acontecer. Vai ficar assim, ó. Tal qual o próprio como, olha o como aparecendo aqui, ó, o próprio como eu vou colocar aqui, mas esse aqui é mais informal, tipo que nem, tá? Que nem eu vou colocar entre aspas porque é mais informal. Mas veja, se eu digo assim, estudo no Brasil como os japoneses estudam, tal qual os japoneses estudam. Há uma comparação entre eu estudando no Brasil e os estudantes japoneses. Estudo no Brasil tal qual os japoneses estudam. Estudo homeschooling tal qual eu estudava na escola. Olha aí, uma frase motivacional para você. Muito bem. Outro aqui, gente. Comparativa foi. Há uma comparação entre 2 elementos. Com N, eu vou fazer aqui a concessiva. Concessiva é um nomezinho que nós não usamos no nosso dia a dia, mas a concessiva dá uma ideia de oposição de ideias. Existe uma ideia que é oposta a outra ideia. Por exemplo, se você está cansado, está com sono, o que você vai fazer? A obviedade, a lógica. A lógica é, vou dormir. Então, se existe uma quebra da lógica, uma quebra da expectativa, aí eu tenho uma concessão. Podemos falar então que uma concessão é uma quebra de expectativa. Vou até colocar aqui embaixo para traduzir isso. Ó. É uma quebra de expectativa. Achei legal isso aqui. Quebra de expectativa. Por exemplo, apesar de estar com sono, vírgula. Veja, o que espera-se vir depois de uma frase como essa? Uma coisa que não é a expectativa. Qual é a expectativa? Se você está com sono, a expectativa é você ir dormir. Mas veja, apesar de estar com sono, vírgula, vou estudar. Bom, então perceba que essa oração vermelha, apesar de estar com sono, ela é uma oração que dá a ideia de concessão, ou seja, quebra da expectativa. Ah, que legal. Então, veja, eu também poderia fazer essa frase de outra maneira. Como é que seria a outra maneira? Seria assim. Vou estudar, começando com vou estudar. A ordem não altera, tá? Vou estudar, embora esteja com sono. Olha só. O mesmo sentido. Vou estudar, embora esteja com sono. Apesar de ou embora tem o mesmo sentido. Qual outra palavra eu posso substituir então, apesar de ou embora? Você pode substituir a palavra apesar de ou embora por conquanto, uma palavra bem legal para você usar na sua redação aí. Conquanto. Então, vou estudar conquanto esteja cansado. Bem diferente aí para você enriquecer o seu vocabulário, colocar nas redações aí uma ideia de concessão. Existe mais alguma? Existe não obstante. Eu posso colocar aqui, ó, vou estudar. Na verdade, como tinha começado, não obstante esteja cansado, esteja com sono, vou estudar. Então aí também há uma concessão, tá bom? Então sempre a ideia de apesar de ou de embora, eu tenho a ideia de concessão. Vou apagar aqui embaixo para continuar nas outras. Estamos quase encerrando, faltam apenas 3. Beleza, vamos lá. Consecutiva.
consecutiva da ideia de consequência. E aí que os meninos me perguntam: Eribe, me diga uma coisa. A consequência e a causa não andam juntos? Andam. E é por isso que existe uma forma de você fazer consequência sem ter dúvida se ela é consecutiva ou se ela é causal. Não tem... É simples, não é tão complicado não. Eu acho que meu quadro ficou torto agora. Pronto. Melhorar um pouco aqui. Acho que melhorou, eu acho. Pronto. Então olha só. O que vai acontecer aqui na questão da consecutiva, consequência? Veja bem. Você vai ver que as orações vão aparecer com as palavras tão, tanto, de tal maneira. Exemplo, anota aí. Estudamos de tal maneira que acertamos todas as questões. Foi uma consequência, tá? A causa foi ter estudado. A consequência, acertaram todas as questões, né? A filha cresceu tanto que passou dos pais em altura. Então, da mesma forma, a ideia de consequência tem uma causa, obviamente. Mas quando você aparece, isso é tão bonito que... Aí a consequência vem. Né? Ele ficou tão bonito que ganhou os concursos de beleza todos. Ganhou todos os concursos de beleza. Então, preste atenção nessas palavras que vão aparecer, que vão dar a ideia de consequência, tá bom? Para fechar aqui, então, vamos lá. Condição, essa é mais fácil de todas. Se, desde, caso, que é fácil. Que é aquela condição. Sabe quando você quer uma coisa da sua mãe e você tem que convencê-la de alguma maneira, e ela, como é mais esperta que você, claro, porque as mães sempre são mais espertas que nós, e elas vão dizer para você: ah, meu filho, é o seguinte, se você fizer o que você tem de fazer, ou caso você faça tudo que tem que fazer, desde que você faça tudo que foi passado para você pelo professor Eribe, eu vou lhe dar isso ou lhe dar aquilo que você tanto quer, tá certo? Então, ó, as ideias de condições são muito mais tranquilas, tá? E o último, para fechar, vai ser a conformativa. Conformativa, gente, dá a ideia de conformidade. Tipo, tudo, olha o exemplo, tudo aconteceu como eu queria. Tudo aconteceu como eu queria. Esse é o exemplo mais óbvio de conformidade. E olha só que legal.